E aí é importante também, Lu, considerar, porque, como você mencionou no início, né? Quando a gente tira um alimento, a gente precisa repor. Até porque na alergia a gente não tira um alimento, né? Tirar A gente muita. tira um conjunto de alimentos. E tem É, também uma coisa, eu não entendo muito disso, mas assim, tem uma coisa que tem vários tipos de alimentos que tem também a lactose, né? Outros tipos que tem, que às vezes a pessoa acha que eu é até só estava leite e derivados, e quando na gravando um verdade não post é, aqui né? agora sobre isso. É, que você até mencionou da questão do contato cruzado, né? Daqui a É pouco isso que eu eu. ia falar. Existe até aquela coisa da panela, É, como é, da bucha que lava tem que ser é, separada, da panela tem é. que ser separada. Como é que é isso? Fala aí um pouquinho. Isso acho São que é muito muitos cuidados, importante. né? Quando a gente pensa na alimentação da mãe, é exatamente isso. Quando ela, por exemplo, uma mãe que tem uma criança com um filho que tem alergia às proteínas do leite, ela vai retirar da sua alimentação tudo que possa ter proteínas do leite. Isso significa que ela não vai só tirar o leite de vaca e os derivados. Ela vai tirar os leites de outros animais, os derivados desses outros tipos de leite e os produtos que contenham essas frações proteicas, que podem ser inúmeros. Pode ser, por exemplo, é, uma granola, porque foi assada na mesma assadeira que outra que tinha manteiga. Aquela Ah, granola não tinha manteiga, mas a outra tinha, aí foi assada na mesma, entende? poxa, é incrível, né? Como a É, sensibilidade disso aí. um medicamento, um cosmético, um produto de limpeza. Então tem coisas, eu tava gravando um post agorinha para botar no Stories, Ah, que bote, eu porque é tava muito importante. sobre alergia a ovo. Eu coloquei uma receita essa semana no feed, que era um muffin de atum, e tinha ovo na composição. E aí eu fui olhar a composição do atum. Atum enlatado. E aí tinha assim, no rótulo, pode conter derivados da soja e ovo. Que ser humano No na face da atum, Terra ia pensar que atum podia conter ovo, como é que né? atum pode conter É, derivados de soja e ovo? Como pois se a contém. gente não é atum, não é peixe? Pois contém. O atum enlatado contém. Possivelmente por conta dessa cadeia de produção. Porque na cadeia de produção dele, desse enlatado, possivelmente ele teve contato com algum outro alimento, com alguma outra preparação que tinha algum desses ingredientes na sua composição. E isso é o contato cruzado. É quando, no decorrer da cadeia de produção, isso desde lá a produção do alimento em si, ao manufaturar da indústria, ou até a sua comercialização, ela teve contato, aquele alimento que não tem aquele ingrediente adicionado, não Sim, tem um leite de vaca adicionado, não tem um ovo adicionado, não tem um trigo adicionado, mas teve contato entendi. com algum desses alérgenos. Isso é muito comum, por exemplo, entre os grãos. A gente fala assim, a mãe que tem alergias, a criança que tem alergia às proteínas do leite e soja. A gente não tem um hábito de comer soja, né? Nossa cultura não consome soja muito, né? São Poucas grupos coisas, é. pontuais, Eu mesma não compro soja. mas, mas as pessoas não têm noção do que é alergia às proteínas da soja, porque tudo tem traços de soja, porque a soja, ela tá lá no moinho. O moinho você produz todos os outros grãos. Então, assim, o feijão pode ter traços de soja, um arroz pode ter traços de soja, um grão de bico Gente, o pode que ter é que traços essa de pessoa pode soja. comer? Coitada. Então, a análise desses rótulos é muito importante, né? Conversar com o serviço de atendimento ao consumidor é muito importante, porque ela precisa ter conhecimento do que existe, né? Do que tem ali para ser consumido, se pode ou não ser consumido, porque o consumo inadequado pode fazer com que tenha uma reação alérgica no filho dela. E aí você pergunta, meu Deus, mas o que ela pode comer então? Aí a gente trabalha muito com os alimentos in natura e aqueles minimamente processados, né, que a gente fala, que não tem muitos aditivos na sua composição. Sim, Porque quanto mais a gente precisa desembalar, mais aditivos e maior a possibilidade de uma reação alérgica vai ter. Se eu trabalho com os alimentos in natura, que são as frutas, as verduras, os vegetais de forma geral,
E os minimamente processados, que são esses grãos, né? O leite não, porque não se aplica nesse caso, né? Só se for alergia a outra coisa. Os grãos, as farinhas de forma geral, as raízes. Então, são alimentos que não têm tanta manipulação e que a possibilidade de ter uma reação alérgica a eles é mínima, é menor. Mas ainda assim requer um cuidado, né? Requer um olhar de vigilância sobre esses alimentos. Então,